Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo. Olá, Ótima olá, olá, como vão quarta-feira, ótima vocês? noite para vocês. Fala, Márcio, e aí, como estão as coisas contigo, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. Deu um veranico aqui, né? Tava até de calção Caraca, durante o dia. calção, o cara acabou de revelar a idade dele, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas falar como? Ele é um, Short? moças, ele é um jovem rapaz com uma alma antiga, respeitem Dom Márcio Albuquerque de Holanda Prado. E Ao aí, seu dispor. estamos ao vivo e estamos com companhias? Ou somos só eu e você hoje, Márcio? Tem alunas aí conosco? Temos. Uau! Quanta gente bacana! Enquanto eu vou aqui. Nossa, caramba, gente! Enquanto eu vou aqui abrindo os meus arquivos para conversar com vocês, eu também vou dando uma boa noite. Tem gente legal demais aqui, a Gladys, a Sandra Vargas, a Margarete, a Romalda, queridaça, tá sempre conosco, a Joseneide, a Sueli, Nair, Mariângela, a O Marielle, Ricardo tá nossa, aí, a Daniela. Otavinha. Quem mais, Marcio? Tem Ricardo, Daniela, a Leila, Marielle, Cátia Almeida, Carla Verona. Lemos, uau, uau. Gente, e tem pessoas do Rio Grande inteiro aqui hoje, Marcio. Tem gente do Vale dos Sinos, tem gente de Novo Hamburgo, de Campo Bom, de Sapiranga, tem gente de Parobé, de Taquara, tem um grupo grande de Canela que está sempre conosco, A tem as Serra, meninas da Serra Santa Maria, Gaúcha, Santo Ângelo. Santo Ângelo, Cruz Alta, tem o pessoal também de Santa Rosa, tem um grupo imenso de gente fazendo a coisa acontecer, tem o pessoal de Porto Alegre, bem-vindas Venâncio. as meninas, Venâncio, Lajeado, Santa Cruz, as meninas de Santa Maria que estão se aproximando, conhecendo esse novo momento agora também, são muito bem-vindas, a nossa gratidão pela confiança e também pelo momento delas em estar confiando mais e mais em si, na busca de algo maior e de algo melhor. Estou muito, 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 muito contente com a presença de todos vocês. Aposto que tem cidades aí que eu não chamei, depois eu vou ser chamado a atenção nos comentários, que elas vão dizer: ah, o professor Júnior nem lembrou de mim, nem sabia que a minha cidade estava presente. E eu quero dizer que sintam-se todas abraçadas, de ponta a ponta desse estado, todas abraçadas de ponta a ponta de todos os pagos, como dizem os gaúchos, tá bom? É um prazer imenso estar com vocês hoje. E hoje nós vamos tratar sobre temas, mais uma vez, que são coerentes, sobre temas, mais uma vez, que dizem respeito às necessidades de vocês pessoais, às necessidades de vocês profissionais, às necessidades de vocês que tornem vocês mais e mais preparadas para aquilo que já está acontecendo e para aquilo que ainda virá. Márcio, tu é um filho ingrato de dois irmãos. Porque tem alunas de dois irmãos aqui também, Márcio. Nós temos Tem a alunas de Jéssica, tá Voti, aí. temos alunas de Voti, de Nova Petrópolis, de Caxias, de Farroupilha, de Bento Gonçalves. Temos alunas, como eu já disse antes, de todo o estado, ok? Eu E quero essas trabalhar aulas com vocês agora, hoje. a gente já tem as figurinhas carimbadas aqui que estão com a gente toda quarta-feira. E começam a vir agora, a partir de semana passada, essa semana, algumas figurinhas novas de Santa Maria, de Lajeado, Lajeado, Santa Viamão, Cruz, tem Santa meninas novas Cruz. que estão vindo de Santa Cruz, né? Que legal, cara, que legal isso. Que quem já está sempre conosco, as ditas figuras carimbadas, como diz o Márcio, ou quem está chegando agora, que receba toda a nossa gratidão e toda a nossa energia de bons grados pela confiança e principalmente pelo investimento que vocês estão fazendo em vocês. Eu fico muito, muito, o termo mais próximo que eu posso dizer para vocês é que eu me sinto muito responsabilizado por tudo isso. Eu acho que
é muito importante o que nós fizemos aqui. Eu acho que o que nós vamos fazer aqui vai reverberar, vai ecoar por muito tempo na vida dos idosos que vocês vão cuidar, vai reverberar e vai ecoar por muito tempo em decisões que vocês vão tomar. Então, a gente sente sempre, eu converso com o Márcio, que tem feito de forma brilhante todo esse trabalho de fazer com que tudo aconteça, eu converso sempre com ele sobre a responsabilidade que nós temos no que diz respeito à entrega. A responsabilidade que nós temos no que diz respeito à expectativa e à esperança de vocês quando vocês investem em que vocês têm de mais primordial, né? Que é o tempo de vocês. Ok? Já se passaram aqueles primeiros 5 minutos iniciais e eu tô com todo o gás. E vamos, eu e vocês, agora iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje. Todo mundo pronto, todo mundo presente, high five, bate na mão, vamos nessa, chegou a hora, vamos eu e vocês. Hoje nós vamos abordar 2 conteúdos, ok? Hoje nós vamos abordar 2 temas, porque toda vez que eu venho aqui e dou uma aula, vocês dão um feedback nos grupos, toda vez que eu venho aqui e dou uma aula, vocês trazem os comentários de vocês. E tem 2 temas que têm sido recorrentes em relação ao que a gente tem conversado. Então, eu separei 2 conteúdos e da mesma forma que eu fiz da outra semana que eu dei aula, acho que foi 2 semanas atrás, foi isso, Márcio, que eu dei aula? Há 2 semanas atrás, foi isso, né? Há 2 semanas atrás, eu separei alguns conteúdos para vocês e eu enviei lá pelos grupos do WhatsApp uma mini apostila para vocês, os conteúdos que nós havíamos trabalhado. Eu vou fazer da mesma forma desta vez, tá bom? Eu vou fazer da mesma forma dessa vez essa situação. Então, nós vamos falar sobre 2 tópicos bem bacanas. Nós vamos falar sobre autoestima condicional e incondicional, ou seja, como eu me sinto para poder aprender, para poder realizar qualquer tarefa. Vocês já devem ter notado que tudo que eu faço é apoiar vocês a aprender mais, a aprender melhor, a aprender mais rápido e também apoiar vocês a se sentirem mais confiantes no que diz respeito a exercer a função de vocês. Então, vocês podem ver que eu, Júlio Rodrigues, eu não vou trazer para vocês um conteúdo técnico da área de enfermagem, não diz respeito a mim, mas eu vou estar sempre trazendo um conteúdo que apoie você sobre essa situação. Então, hoje nós vamos falar sobre autoestima condicional e autoestima incondicional, como eu me sinto em relação a mim, como eu me sinto em relação ao outro, ok? E nós vamos falar também, eu e vocês, nós vamos falar também sobre como nós exercemos o nosso direito, olha o que eu vou dizer para vocês, hein? Como nós exercemos o nosso direito de ter conversas difíceis. Porque muitas vezes, em muitos momentos, eu e vocês precisamos ter, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, conversas que são difíceis. Precisamos dizer algumas coisas que necessitam ser ditas, que necessitam ser esclarecidas, assim por diante. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre 2 tópicos importantes, sobre autoestima, e vamos falar também sobre como nós fizemos para ter conversas difíceis. Tudo bem? Todo mundo comigo aqui? Quem chegou agora, então, fica sabendo aí que nós vamos falar agora sobre autoestima condicional e incondicional e como nós fazemos para termos conversas difíceis. Vamos nessa? No 1, 2, 3, eu vou entrar nesse conteúdo. Perfeito? Valendo. Valendo, Marcinho. Gente, antes de eu entrar no conteúdo, vou fazer só um comentário bem rápido, tá? Se vocês querem entender um pouco mais sobre autoestima, é só olhar para o Márcio. Vocês estão vendo que ele está com a autoestima em alta. Ele fez um corte novo no cabelo ali. Olha o sorriso aberto. Não. É que hoje, excepcionalmente, hoje eu tomei banho antes da aula. Não depois. O cabelo estava molhado e aí, né? Márcio, nós agradecemos assim. O fato da aula, nós agradecemos o fato da aula ser online, né? Agora que a gente sabe que só toma banho depois da aula, nós agradecemos o fato da aula ser online. Mas, gente, olha só, para que a gente possa fazer qualquer situação, para que a gente possa exercer qualquer função, para que a gente possa acreditar que a gente vai aprender algo,
uma palavrinha básica. E o nome dessa palavra é confiança. Na medida que a minha confiança aumenta, eu me sinto pronto, eu me sinto preparado para poder exercer, para poder executar, para poder fazer aquilo que me é predisposto, aquilo que é o meu desafio. Então, quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando... Opa, tremeu tudo aqui. Quando a gente está falando de autoestima, e é o primeiro tópico de hoje da nossa aula, nós estamos falando da confiança. Então, tem dois tipos de autoestima. Autoestima condicional, ou seja, que é aquela que tem a ver com o meu ego, que é aquela que tem a ver com a aceitação do outro em relação a mim. Essa autoestima condicional é aquela que eu uso para que o outro me olhe e diga: ah, realmente, você está validado, realmente você é bom. Vocês querem ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Quando eu faço um bolo, e não sei se vocês fazem, eu faço bolos maravilhosos. Quando eu faço um bolo e alguém elogia o meu bolo, alguém come o meu bolo, coloca ele na boca e diz: nossa, que maçairada! Nossa, que cobertura sensacional! Quando eu faço um bolo e alguém come o meu bolo e enche ele de elogios, esta pessoa está elevando o meu ego, ou seja, a minha autoestima condicional. Por que a gente chama ela de condicional? Porque ela está condicionada, ela está aliada ao que o outro pensa de mim. Faz sentido para vocês? Então, a autoestima condicional diz respeito àquilo que o outro pensa de mim. Então, quando o outro me elogia, quando o outro me reconhece, quando o outro vê em mim um talento, automaticamente ele está alimentando a minha autoestima condicional. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Ter a autoestima condicional é bom ou é ruim? O que vocês acham? Já que vocês já entenderam o conceito de autoestima condicional. Autoestima condicional é quando o outro reconhece algo em mim e aumenta a minha confiança. Ter uma autoestima condicional é bom ou ruim? O que parece para vocês aí? Eu ouço vocês. Ter uma autoestima condicional, ou seja, ter uma autoestima que de alguma forma tem a ver de como o outro me enxerga, isso é positivo ou isso é negativo? Vamos fazer essa reflexão? Isso é bom ou isso é ruim? O que parece para vocês? Eu ouço vocês, eu adoro ler os comentários. É bom, é verdade, Tati, é bom ter uma autoestima condicional, é bom. Olha aí, ter uma autoestima condicional, a Cláudia... Temos aqui, ó, temos um caso, ó. Minha autoestima condicional a respeito do meu visual subiu. Subiu, é isso, é positivo. E receber o feedback... Vou repetir o penteado semana que vem. Não faz muita diferença, Martim, mas tá bom. Tô brincando. Olha só, você tá vendo o exemplo claro da autoestima condicional? É quando o outro reconhece algo em nós. Sabe por que vocês se incomodam? Vocês não, vocês... Desculpa, errei, desculpa, gente, esqueçam o que eu disse. Sabe por que tem gente que se incomoda? Vocês não, tá bom? Sabe por que tem gente que se incomoda quando corta o cabelo e o marido não repara? É porque ela precisa, em algum momento, daquela autoestima condicional. Ela precisa que o outro, de alguma forma, reconheça aquilo nela. Vocês compreendem? Então, a autoestima condicional, ela está ligada a quem? A como eu me vejo ou como o outro me vê? Ela está ligada à necessidade que eu tenho que o outro me enxergue. Faz sentido para vocês? E isso não é negativo. Isso é bom. Quando o outro me enxerga, isso é bom. Quando o outro me elogia, isto é bom. Aumenta a minha autoestima condicional. O grande detalhe, sabe qual é, garotas? O grande detalhe, sabe qual é, garotos? O grande detalhe disso tudo é quando a minha autoestima depende somente da percepção do outro em relação a mim. O grande detalhe é que quando eu só consigo me enxergar quando o outro me enxerga. Eu só consigo saber, eu só consigo me sentir bem. Ou seja, vou repetir a palavra do início. Qual é a palavra do início? Confiança. Eu só consigo me sentir confiante quando o outro enxerga em mim um talento, quando o outro enxerga em mim uma capacidade, quando o outro enxerga em mim uma possibilidade. Então, a autoestima condicional ela é excelente porque ela me alimenta.
mas ela não pode ser a minha única fonte de alimento. Faz sentido para vocês? Eu não posso exercer toda a minha confiança baseada na minha autoestima condicional. E por que eu não posso basear toda a minha confiança de acordo com a minha autoestima condicional, que está ligada ao outro? Pelo simples fato que nem sempre o outro vai conseguir enxergar o que eu estou enxergando. Nem sempre o outro vai estar predisposto a trazer para mim, olha a palavrinha que eu vou trazer para vocês, o feedback. Ou seja, nem sempre o outro vai estar disposto a trazer para mim o elogio em relação ao meu cabelo. Nem sempre o outro vai ver que eu aparei a ponta do meu cabelo, ou que eu pintei as unhas, ou que eu fiz essa maquiagem. Nem sempre o outro vai reparar que aquela massa que eu faço deliciosa hoje tem queijo por cima. Nem sempre o outro vai me alimentar de confiança. Então, quando eu recebo a confiança do outro, é bom, é excelente e é extraordinário e é saudável. Mas eu preciso me dar conta que nem sempre o outro fará. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Me posicionem aqui. Eu estou lendo o que vocês estão colocando. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Eu estou aqui no chat lendo. Vocês estão vendo que eu não estou espremendo meus olhos? Eu estou com uma lente de contato aqui lendo o que vocês estão dizendo. Só. Eu não estou nem fazendo assim mais. Então, o que acontece? A autoestima condicional é ligada ao que o outro reconhece em mim, ok? E quando o outro reconhece algo em mim, ele aumenta em mim a minha confiança. Legal? Tudo certo até aqui? Estamos juntos? Faz muito sentido. É isso aí mesmo, só que tem um detalhe. Agora eu e vocês vamos começar a olhar, as coisas por vários ângulos. Alguém mais inteligente que eu disse: um ponto de vista é a vista de vários ângulos. Então vamos olhar as coisas por outros ângulos. Os S's me acabaram agora. Vamos olhar as coisas por outros ângulos? Vamos nessa? Olha só, se eu gosto de ter a minha autoestima condicional alimentada pelo outro, a pergunta é: eu tenho alimentado a autoestima do outro? Eu tenho reconhecido no outro os talentos, as capacidades, os comportamentos, as mudanças que ele tem se esforçado para fazer? Em todos os âmbitos. No meu âmbito profissional, no âmbito dos clientes que eu tenho atendido, no meu âmbito dos meus relacionamentos, no meu âmbito pessoal. Eu tenho reconhecido as melhoras dos meus filhos, eu tenho reconhecido as qualidades dos meus companheiros de casa lá onde eu moro, seja do meu esposo, seja da minha esposa, eu tenho reconhecido isso. Então, se nós estamos falando que a autoestima condicional é como o outro me vê, o primeiro desafio dessa noite, vocês viram que eu nem pedi para vocês pegarem papel e caneta hoje, mas o primeiro desafio da noite, sabe qual é, meninas? Sabe qual é, rapazes? O primeiro desafio da noite é vocês pensarem nas 3 pessoas mais próximas de vocês. Esse é o primeiro desafio da noite. Pensem nas 3 pessoas mais próximas de vocês, mais importantes, que convivem mais com vocês. E pensem em 3 características, em 3 elogios que vocês poderiam dar para essas pessoas. E elogiem. E façam. Aumentem a autoestima condicional de quem está com vocês. Porque assim vocês aumentam a confiança dessas pessoas. Faz sentido para vocês? Estamos juntos? Tamo junto. Se nós vivemos a lei do retorno, tudo aquilo que eu desejo que aconteça a mim, primeiramente eu faço ao outro. Então faça ao outro. Faz sentido? Então eu preciso que vocês pensem em desafio da noite hoje, já que estamos falando de confiança e autoestima, e eu preciso de confiança para fazer uma conta de tabuada, eu preciso de confiança para aplicar insulina num idoso, eu preciso de confiança para dirigir um carro, assim como eu preciso de confiança para poder fazer um curativo.
A confiança é como eu me sinto comigo mesmo. Quando alguém me alimenta minha confiança com a autoestima, isso me melhora. Então, se eu quero que a minha confiança melhore, eu preciso primeiro começar a abrir os meus olhos e enxergar de forma amorosa o outro. Começar a enxergar qualidades que o outro tem. Começar a enxergar capacidades que o outro tem. Então, o desafio de vocês para essa semana, se não quiser, não faça, não tem problema, mas você vai perder tanto. O grande desafio para essa semana é pensar em 3 pessoas do convívio de vocês, ok? E pensar em 3 elogios que essas pessoas merecem. Só que entre pensar e fazer existe um caminho. Portanto, pensem, reconheçam mentalmente, mas deem a chance das pessoas ouvirem de vocês isso. Ok? Perfeito? Eu tive a honra de, ao final do ano passado, começar a trabalhar com o Márcio. E se eu pudesse trazer para vocês 3 elogios que o Márcio, 3 reconhecimentos que o Márcio merece, e eu acho que ele mereceria muito mais, que de repente vocês não tenham visto, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Márcio é um cara extremamente flexível e bem disposto. O Márcio é um cara que não importa o nível do desafio, não importa se estamos aqui e vamos para cá, o Márcio sempre tem uma visão flexível e otimista das coisas. E eu tenho muito prazer de trabalhar com o Márcio por conta disso. Se eu pudesse aqui reconhecer um outro ponto em relação ao Márcio, é que as questões para o Márcio estão muito mais ligadas ao nível de realização. Ele está muito mais afim de realizar algo, de fazer algo bacana, do que realmente se importar se isso gera dinheiro, se isso gera grana, se o contrato é esse, se a situação é aquela outra. Não, tanto é que quando nós começamos a fazer o que nós estamos fazendo aqui, que o Márcio organizou tudo isso para nós não conversamos sobre questão nenhuma do âmbito financeiro. O Márcio fez tudo da melhor maneira possível, de coração, porque o Márcio tem um senso de missão muito forte, e eu gosto disso no Márcio. E o terceiro ponto, que eu vou revelar uma intimidade do Márcio aqui para vocês, o terceiro ponto que eu vou dizer que eu gosto muito do Márcio, é que ele é um ótimo parceiro para encomendar um bolo em qualquer dia e em qualquer momento da semana. Eu nunca vou negar um bolo. Nunca vai negar um bolo. Quando nós estamos no escritório lá e eu digo, vamos trazer um bolo, vamos encomendar um bolo, as meninas, a Cátia Maneira, a Amanda, a professora Camila, a psicóloga, as meninas ficam olhando para o lado, não sabem se sim ou se não. O Márcio sempre quer o bolo. É isso aí, Márcio. Siga sendo esse cara que sempre quer o bolo e seja sempre disposto a querer o bolo. Márcio, como foi para ti ouvir, de forma sincera e verdadeira, essas coisas que eu estou dizendo na frente delas, mas já disse para ti em outros momentos, como foi para ti ouvir isso? Para mim é muito bom, né? Porque fortalece e edifica o trabalho que a gente faz. E o grande ponto, pessoal, vou trazer para cá de ensinamento, quando vocês forem fazer um elogio, sejam sinceros no elogio. Então, o que o Júnior falou aqui é verdade. Se ele começasse a falar com alguns outros pupitres a mais, aquele elogio parece um pouquinho falso, mas o que o Júnior falou é verdade. Eu não fico tão surpreso porque o Júnior tem um hábito muito bom, muito positivo, de frequentemente reparar as coisas boas que a gente faz e elogiar. Então ele é um cara muito atento com as coisas positivas que a gente faz. Então já puxando aqui, já devolvendo os elogios, o Júnior é uma pessoa que ele é muito... Ele reconhece muito bem as pessoas, ele é muito analítico no que nós somos competentes para fazer, e quando nós erramos, que eu também já fiz os meus erros também, assim como qualquer outra pessoa, nos âmbitos de trabalho, ele procura sempre ver logo, o mais rápido possível, o primeiro aspecto de melhora e o aspecto de aprendizado. Então não tem aquele clima pesado, aquela barra pesada de, putz, errei, fiquei mal, ou quando alguma coisa tá ruim, ele puxa a frente para resolver o mais rápido possível. E outro ponto também, do Júnior, ele é um bom comedor de bolo também. Bom que geralmente ele paga o bolo, isso é melhor do que ser um bom comedor de bolo. Mas ele é muito preocupado com o aprendizado de vocês. Então esse processo que a gente tem de melhora constante do curso, do produto, das aulas online, vem muito da cabecinha dele. Então sejam gratas a ele em relação a isso. E se não fosse a ideia dele, nós não teríamos essas aulas aqui de quarta-feira. É bom estar contigo. Vocês sabiam, meninas, que os elogios, eles têm um formato de serem feitos? O Márcio adiantou um conteúdo que eu traria. Olha só, o primeiro ponto do elogio é que ele precisa ter uma evidência.
É por isso que eu pedi que vocês pensassem em coisas que as pessoas fazem, em mudanças que as pessoas têm, em comportamentos que elas adquiriram. Porque se o elogio ele não tem uma evidência, ele passa a ser uma bajulação. E eu e vocês, quando somos bajulados, nos sentimos enganados. Sim ou não? Total. A gente tem aquele sentimento de opa, por que ele tá vindo com esse papinho pra cima de mim? O que ele quer de mim? Quando vem uma bajulação e não um elogio sincero. Perfeito, perfeito. Vocês querem ver só a diferença de uma bajulação para um elogio? Primeiro ponto, o elogio, ele sempre traz em si uma referência. Ele nunca é solto. Então eu digo, olha só, quando nós iniciamos esse processo, o Márcio, que é um cara que tem um forte senso de entrega, o Márcio, que é um cara que tem um forte senso de participação, de querer fazer com que as coisas aconteçam, ele nem levou em consideração como nós organizaríamos esses quesitos financeiros. Ou seja, eu disse que ele tem um forte senso e eu dei um exemplo. Faz sentido? Eu disse que ele tem um forte senso, uma evidência dessa situação. E quando eu digo isso, o Márcio ou qualquer outra pessoa reconhece em si que aquilo é verdadeiro nele. Ok? Agora, vocês querem ver uma bajulação? Gente, o Márcio é uma pessoa ótima, ele tem Deus no coração. O Márcio é uma pessoa... Olha, não tem palavras para dizer o que eu acho dele na questão do trabalho. Eu não disse nada com nada, eu disse uma coisa que poderia ser dita para qualquer outra pessoa, em qualquer outra circunstância. Então, um elogio que ajude o próximo a melhorar a sua autoestima condicional está sempre ligado a uma evidência. E, às vezes, eu vou elogiar algo que ainda não aconteceu. Eu vou elogiar algo que está acontecendo. Então, eu estou lá cuidando daquele idoso que está fazendo um esforço para tomar a medicação no horário. Estou cuidando daquele idoso que está fazendo um esforço para caminhar todos os dias 5 minutinhos. E eu digo para ele, eu tenho visto que você tem se esforçado. Eu tenho visto que você está diferente. Isso me deixa tão feliz. Eu fico muito grato pelo seu esforço. Ou seja, em muitos momentos eu aumento a autoestima condicional de quem está comigo, oferecendo um elogio apenas pelo esforço. Porque de uma forma ou outra, na autoestima condicional, todos nós queremos, de alguma forma, todos nós queremos ser reconhecidos. É por isso que alguém comentou ali, quando eu ganho um elogio, eu ganho o meu dia. Sabe por quê? Porque alguém viu você. E nesse mundo de pessoas cegas, que só conseguem enxergar a si mesmo, quando alguém nos enxerga, essa pessoa passa a ter para nós um imenso valor. Ok? Então, o que nós aprendemos até agora nesses primeiros 25 minutos de aula? Nós aprendemos que existem dois tipos de autoestima. A autoestima condicional, que é aquela que vem do reconhecimento do outro, e tem a autoestima incondicional. Na autoestima condicional, o outro alimenta em mim a minha confiança, porque ele traz para mim uma evidência, ele traz para mim um exemplo, ele traz para mim um reconhecimento de algo que eu já faço, de algo que eu sei fazer, ou de algo que eu estou aprendendo. Por que do 0 aos 7 anos é o período que uma criança mais aprende? Porque do 0 aos 7 anos é o período que ela mais é reconhecida. Tudo o que ela faz, nós olhamos para ela com amor e carinho e reconhecemos nela a tentativa e o erro, reconhecemos nela a vontade em fazer, reconhecemos nela a dificuldade em fazer e estamos ali apoiando ela para que ela, então, o faça. Então, e aí, em relação a crianças, eu não tenho filho, mas eu convivo muito com os meus afilhados, meus sobrinhos. A criança, ela tem... Nós, adultos, somos a referência do comportamento para ela. Elas são macaquinhos. Eu tive um sinal de alerta no final do ano passado, no aniversário do meu sobrinho. A gente estava ali assistindo o Mundial de Clubes do Flamengo e do Liverpool. Eu tava ali conversando, e o Miguel correndo para lá e para cá, e eu tomando uma cervejinha de boa ali, né? Só que a tarde inteira com aquele meu copinho ali. Até que ele veio correndo para brincar comigo, deu sede, pegou meu copo e tomou. Opa! Ele tomou a tua cerveja? Tomei uma cerveja. Mas reparem, por exemplo, no caso, quando uma criança bate a cabeça, a primeira coisa que ela faz, ela não sabe se aquela batida de cabeça foi grave ou não.
A dor não se sabe se a dor é muito forte ou não. Ele procura uma referência para saber se o adulto próximo está assustado ou não. Se o adulto faz cara feia, ele chora. Se você minimiza aquele problema, ele minimiza e continua. Perfeito, perfeito. Então, dentro desse contexto, a gente entendeu um pouco mais sobre a autoestima condicional. Já que vocês já estão prontas para isso, e já pensaram em 3 pessoas, e já pensaram em 3 evidências, em 3 elogios, e farão esses 3 elogios, porque se vocês não fizerem, eu desejo que vocês tenham dificuldade para dormir à noite, é o meu desejo para vocês. Gostou dessa âncora, Márcio? Se elas não dormirem à noite, elas vão lembrar que está faltando elogiar, ok? Já que nós já falamos sobre a autoestima condicional, agora eu e vocês vamos falar da autoestima incondicional. Ok? A autoestima incondicional é aquilo que nós temos em nós mesmos, que nós reconhecemos em nós mesmos, mesmo que o outro não reconheça. Ou seja, a autoestima incondicional não depende do like do Facebook, não depende do aplauso do outro e nem da confirmação. A autoestima incondicional é aquilo que nós já sentimos confiança em nós mesmos para realizarmos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês se inscreveram para realizar o curso de cuidador, quando vocês decidiram investir o tempo e a energia de vocês neste curso, vocês tiveram que ter autoestima incondicional o suficiente, ou seja, vocês tiveram que confiar vocês mesmos em vocês o suficiente para assumir um desafio de começar a aprender algo novo. Mas algumas pessoas podem ter olhado para vocês e podem terem dito: ah, mas eu não sei se você consegue. E às vezes as pessoas dizem isso sem precisar falar nada. Você contra, elas fazem assim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ok? Então, a autoestima incondicional é aquilo que mesmo quando alguém me desestimula, de forma verbal, de forma física, mesmo quando alguém me desestimula, eu tenho confiança ainda para fazer. Ok? Então, a autoestima condicional é um presente que o outro me dá. Faz sentido para vocês? A autoestima condicional é um presente do outro para mim. É um reconhecimento do outro em relação a mim. Mas a autoestima incondicional... Perfeito, Márcio. É um presente. Alguém me trouxe o presente. Alguém me deu este presente. Ok? É um aplauso. Alguém aplaudiu e eu ouvi. Alguém me disse e eu aceitei. Perfeito? Este é o processo da autoestima condicional. Mas a autoestima incondicional é um reconhecimento que eu faço a mim mesmo. É um afago que eu faço a mim mesmo. É quando eu olho para mim e digo: olha, eu vou fazer mesmo com medo. Olha, eu vou fazer mesmo que eu não tenha todo o preparo para fazer ainda. Olha, eu vou fazer mesmo que eu ainda me sinta preocupado realizando. Ou, em muitos momentos, é quando eu digo: eu vou fazer porque eu sou excepcional para fazer isso. Eu vou fazer porque eu sou extraordinário. Eu vou fazer porque tá bom mesmo. Eu vou cortar o cabelo que nem o do Márcio, porque se não der certo, cresce de novo. Vamos nessa. Então, autoestima incondicional é quando eu olho com carinho para mim. E autoestima condicional é quando alguém olha com carinho para mim. Faz sentido? Nos dois momentos, eu sou o centro. Só que num momento, alguém me enxerga, no outro momento, eu me enxergo. E agora vem a grande questão. Se você vai fazer 3 elogios para 3 pessoas diferentes, perfeito? Para aumentar no outro a autoestima condicional. Se você vai dar esse presente para 3 pessoas no decorrer dessa semana, o meu desafio agora é maior para você. O meu desafio é que no decorrer dessa semana, você anote 10 pontos que você é digna de elogio. O que você faz que você é digna de elogio? Ok? O que você faz
que você se reconhece fazendo, o que você faz, que você se sente o máximo, o que você faz, que quando você faz o tempo não passa, o que você faz, que você se sente bem fazendo, quais são as competências, quais são os comportamentos que você tem, quais são as qualidades que você tem. Esse é um grande desafio, porque além de olhar o outro, eu começo a olhar aquilo que eu faço bem, e isso aumenta a minha confiança. E, gente, se eu penso que eu posso, se eu penso que eu não posso, de qualquer forma, eu estou certo. Portanto, é importante que eu possa me olhar e encontrar o que eu faço bem, porque isso aumenta a minha autoestima incondicional. E deixa eu te falar uma coisa a mais sobre a tua autoestima incondicional. Deixa eu te explicar uma coisinha a mais, porque eu preciso encaminhar para o encerramento esse tópico, porque eu tenho mais um tópico aqui, se eu não fechar com esse tópico, essa aula não vai fazer sentido. Deixa eu te explicar mais uma coisinha sobre a autoestima condicional, perfeito? Olha só. Em relação a esse ponto da autoestima incondicional, a gente precisa se dar conta de uma coisa. Ela é muito importante porque nem sempre o outro vai enxergar o que eu estou enxergando. Nem sempre o outro vai ver o que eu estou vendo. Muitas vezes a meta é minha, o sonho é meu, o objetivo é meu, a expectativa é minha. Eu posso compartilhar com o outro e o outro não conseguir enxergar. E aí, se eu depender só da autoestima condicional e o outro não conseguir enxergar, eu corro o risco de não fazer algo que é bom, de não fazer algo que é bacana, de não fazer algo que é importante para mim. Faz sentido para vocês? Olha o peso que tem a autoestima incondicional. Olha que grande peso tem a autoestima incondicional. E muitas vezes, em momento de dificuldade, pessoal, é um dos pontos mais importantes que nós temos. Quando a gente, por exemplo, vai começar um negócio novo, já teve um negócio anterior, foi demitido, teve algum problema grave, tá todo mundo pessimista, ou pessimista em relação a você, ou quando ninguém colocaria uma ficha, ou apostaria R$ 5 em você, é a hora que você precisa apostar em você mesmo. E aí vem a força da autoestima incondicional. Por isso que essa listinha das 10 coisas que eu sou boa, das 10 coisas que eu faço bem, quem não teve a chance de assistir a aula dos pontos fortes e pontos fracos, né, Márcio? Da análise fofa, a gente aprende muito, tá lá, ajuda muito, vai lá, é uma aula que tá nos bônus, quem assistiu já tá pensando, eu já vi isso em algum lugar, claro, tu tá aprendendo toda quarta-feira coisa nova, coisa diferente, tu já parou para pensar que tu não é mais a mesma pessoa de quando tu te matriculou no curso, e isso é ótimo, já parou para pensar que tu te deu a chance de evoluir, tu já parou para pensar o quanto você foi melhor hoje do que você foi ontem? Eu estou muito orgulhoso de você. Faz sentido para vocês? Então é isso que a gente tem que se dar conta. A autoestima incondicional, ela serve para os tempos tranquilos, mas ela também é uma ótima ferramenta, é um ótimo elixir, é um chá delicioso para os tempos mais difíceis. Então é disso que nós estamos falando. Autoestima é confiança. Às vezes alguém vem e injeta confiança em mim, mas em alguns momentos, em muitos momentos, eu preciso injetar confiança em mim. Por isso é importante que eu sempre tenha em mente o que eu faço bem. Porque o dia que eu acordar e girar do lado da cama pensando que eu não vou sair da cama hoje, porque o desafio é maior, eu penso, não, mas calma aí, tem uma série de coisas. Teve até uma quarta-feira que eu precisei lá fazer 10 elogios para mim e tem muita coisa que eu faço bem. E eu quero fechar a questão da autoestima te explicando algo bem importante, tá bom? Em relação a essa questão da autoestima, eu quero fechar te trazendo um ponto sobre a questão. Autoestima nada mais é do que confiança. Às vezes, e é muito bom quando ela vem de fora, mas eu também preciso fazer com que ela venha de mim, ok? Então, autoestima é confiança. Ou eu recebo de alguém
E se eu quero receber de alguém, eu preciso dar para alguém também, ok? Quanto mais vocês aumentarem a autoestima do outro, quanto mais vocês reconhecerem, quanto mais vocês elogiarem o outro, mais serão reconhecidos e elogiados, perfeito? Eu preciso que ela venha de fora, mas eu preciso também ter o hábito de reconhecê-la em mim, porque é com confiança que nós conseguimos colocar planos em prática, é com confiança que nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que de alguma forma nós sonhamos e também que nós merecemos. Tudo certo por aqui? Podemos ir além? Eu vou fazer um intervalinho de 30 segundos aqui, porque eu quero ver o que vocês estão dizendo, e eu quero que vocês façam perguntas, e eu quero que vocês também me mandem um feedback do que vocês estão achando aí dessa aula, o que vocês estão falando dessa aula aí. Vamos lá, Marcio, vai lendo esses comentários pra gente aí, vai trazendo o feedback das alunas. Vão fazendo perguntas aqui aí, garotada, do que está acontecendo. Tá, pessoal? Alguns eu já coloquei na tela aqui, enquanto eu passava o conteúdo. A Gislene agradeceu a aula, muito boa aula, primeira vez que eu participo de uma aula desse tipo, e os dois estão de parabéns. Muito obrigado. Isso é um elogio sincero. Ó, ela trouxe a evidência e fez o elogio. Perfeito, Márcio. Gislene, essa é a primeira de muitas. Essas aulas acontecem todas as quartas-feiras, e mesmo depois que você conclui o curso, você pode continuar na plataforma e você segue tendo aulas no tempo que você precisar. Que bom ter vocês por perto. Silvana, reconhecer que podemos e somos capazes de fazer o que queremos, independente da opinião dos outros. Ó, autoestima interna. Isso, é autoestima incondicional. Exatamente. É autoestima incondicional. Carla, é ser corajoso também. É preciso ter coragem para fazer algo que traga insegurança, através dos outros não acreditarem que podemos. Exatamente, é o que nós debatemos aqui. Muitas vezes as pessoas vão discordar da gente. E é engraçado, trazendo isso para o mundo dos negócios, muitas vezes a gente está com uma ideia de começar um negócio, tá, quero começar um negócio assim, eu vi uma possibilidade aqui, você fala para o seu círculo de convívio familiares, não, você não vai dar certo, o fulano já fez e quebrou. Muitas vezes as pessoas que vão te apoiar estão fora do seu círculo que você já conhece. Oi? A prima da tia da vizinha da minha avó já foi fazer um curso desse e não deu certo para ela. Como se tu fosse a prima da tia da vizinha da tua avó. Agora, quando a Carla traz, muito bem, Carla, obrigado pela tua participação, quando a Carla diz assim, precisamos ser corajosos, a Carla está dizendo, é necessário que a gente aumente a nossa confiança. Coragem é um aumento de confiança. Quando eu aumento a minha confiança, a minha coragem aumenta. Agora, coragem não é ausência de medo. Exatamente. É aumento de confiança. Porque muitas das coisas que nós fizemos com medo. Esse é o grande detalhe. Eu ainda tenho medo para poder fazer. Eu ainda tenho medo de fazer isso. Mas a minha confiança existe a ponto de me permitir fazer. Ok? Vamos lá, Marcio. O que mais? A Janete não perde uma aula. Parabéns, Janete. Parabéns. Isso aí. E eu vejo a Janete sempre aí mesmo, é verdade. E eu gosto de vê-la por aqui. Marielle, não sou mais a mesma, meus planos mudaram, minha autoestima aumentou e comecei a acreditar mais em mim. A Jéssica já tá botando em prática, já tá fazendo elogio. Noite. O que a Marielle colocou ali vale a noite. O que a Marielle colocou ali é um reconhecimento. Marielle, obrigado por me aumentar a minha autoestima condicional. Saber que isso está acontecendo para nós faz muito bem. Não estou conseguindo dar conta aqui. A Priscila trouxe uma bem legal aqui. É muito bom entender as características da autoestima. Melhor ainda nos identificar como não tendo a necessidade de aprovação alheia para realizarmos aquilo que acreditamos. Esclarecedora aula. Muito obrigado. Ficamos felizes. Perfeita. É isso aí mesmo. Agora, quer dizer, vou te falar uma coisa assim. A gente vai tratar disso daqui a 2 minutos. Olha só. Eu não dependo do outro para realizar as coisas. Mas como é bom ter o outro para poder contar. E como é bom ter o feedback do outro também, para saber se eu estou indo, né, num caminho mais rápido, num caminho mais curto, num caminho melhor, assim por diante. Mas em muitos momentos, a autoestima incondicional, Pri, é abrir os olhos e fechar os ouvidos. É isso que faz com que a gente possa
chegar a determinados lugares. Muito bom feedback e ótima participação. Vou trazer um da Jéssica aqui. Se eu não estou enganado, a Priscila é de Canoas. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, às vezes eu me engano. Eu não lembro. Aí, a Jéssica aqui de Dois Irmãos. Muitas pessoas me criticaram quando eu comecei o curso. Agora essas mesmas pessoas estão procurando os meus serviços na hora de cuidadora. E é exatamente o que você está falando. Lembra que a gente falou, Jéssica, que nem sempre as pessoas vão conseguir enxergar o que a gente está enxergando? Esse é um grande detalhe. E, Jéssica, tem um outro detalhe importante no teu comentário que serve para todas as nossas colegas que estão assistindo junto. Tu queres ver só uma coisa? A gente não se dá conta, às vezes, do quanto o nosso exemplo é importante para o outro, quanto o outro depende do nosso exemplo e quanto o outro se inspira na gente. Todos nós temos alguém que olha para a gente como uma referência. Todo mundo, em algum momento, quer ter uma qualidade que a Jéssica tem, quer ter uma capacidade que o Márcio tem, quer ter um comportamento que a Priscila tem, e assim por diante. Perfeito, Jéssica. Que comentário oportuno. Isso, e isso que a Jéssica trouxe tem outro ponto. Muitas vezes a gente não percebe o poder da influência que nós temos nas outras pessoas. Então, o fato do exercício que o Júnior trouxe, da gente elogiar 3 pessoas, parece uma coisa simples, uma coisa banal, mas você pode mudar o dia da outra pessoa, como aconteceu aqui nos comentários, né? Perfeito. E teve, perfeito. Vou trazer um caso meu, teve faz mais ou menos um ano atrás, eu estava preparando um treinamento também, para uma equipe de vendas, eu puxei, olha, quais as 3 principais carências que vocês têm e quais as 3 principais referências que vocês têm no mercado para que eu possa me espelhar e trazer algum conteúdo deles. E dentre umas 40 pessoas que responderam, umas 6 ou 7, eu estava nas referências. E eu pensei, poxa, eu não sabia que eu era tão importante para essas pessoas. Vou continuar melhorando, vou me esforçar ainda mais para que eu seja uma referência para essas pessoas. Então a gente não percebe o poder que nós temos de influência nas outras pessoas. Perfeito. Esse é o nosso papel. Exatamente. É isso, Márcio. Mais comentários aí? Uhum. A Sônia aqui, ó. Depois de 3 internações, indas e vindas de depressão, mãe de 3 filhos, vivi uma vida sem acreditar em mim. Aí um dia, há 5 anos atrás, comecei a terapia e força na fé e forças em Deus me fez. Perfeito, Sônia. E tem um ponto importante que tu traz, Sônia, em relação a tudo isso. Fé é confiança, né? Querendo ou não, fé é uma confiança. Eu confio em alguém, eu confio que alguém, né, um ser superior, um Deus amado, maravilhoso, que me fez para que eu venha e me deu a chance para que eu esteja aqui para cumprir uma missão com muito amor, confia em mim e me ama, né? Fé é eu acreditar apesar de tudo. Apesar de tudo. Sabe, Sônia, que quando eu tenho feito as minhas preces, eu tenho pedido o seguinte: Pai, me ensina a enxergar o teu amor, porque nem sempre eu consigo. Às vezes alguma coisa acontece para mim que não era o que eu queria, eu sou muito mimado, eu fico todo reclamão, eu fico todo besta, eu fico todo chato, todo chateado, todo incomodado, e depois passam 3, 4 dias, eu olho para trás e penso, nossa, ainda bem que aconteceu, porque foi bem melhor. Então, que nós possamos sempre ter fé, e ter fé é conseguir enxergar um carinho, é conseguir enxergar um amor, uma paz, uma serenidade, uma misericórdia, que o Pai nos envia, mesmo quando nós não conseguimos, de alguma forma, enxergar. Exatamente. Que diz a Ivete, Márcio? Muitos falaram para mim que era só gastar dinheiro, que isso não ia dar em nada, mas fiquei muito feliz quando recebi minha carteirinha de cuidadora. E é um negócio, quando você fala de carteirinha, a pessoa vê, a carteirinha é só uma carteirinha, por exemplo, isso aqui, esse livro aqui é só um livro. Mas quando você pega aquela carteirinha, você entende tudo aquilo que isso representou para você. Tudo que você aprendeu, os desafios que você teve, as decisões que você teve que tomar. Perfeito. Tá ali. Perfeito. Marcelo, deixa eu contar uma história rapidinha para a Ivete aí, para todo mundo que está conosco ainda, pacientemente. Tem bastante gente na sala hoje, Marcelo? Tu sabe quantas pessoas estão conosco ao vivo? Agora 86, nós passamos de 90. Uau, que legal. Deixa eu trocar uma ideia com a Ivete, né, que comentou agora sobre a questão da carteirinha. Oi, Ivete, tem uma fábula do La Fontaine que ele diz o seguinte, diz que um cachorro vinha passeando por um parreiral e viu uma raposa
que saltitava tentando pegar um cacho de uvas. E ela saltitava tentando pegar o cacho de uvas e não conseguia. E o cachorro ficou à distância observando aquilo, que a raposa saltava, incansavelmente saltava, mas nunca pegava o cacho de uvas. O cachorro veio devagar, chegou próximo à raposa, a raposa se afastou um pouco assustada com o cachorro num único salto abacanhou um grande cacho de uvas e colocou no chão, olhou para a raposa e antes que a raposa dissesse antes que o cachorro falasse qualquer coisa, a raposa disse: uva verde? Uva verde é só para cachorro. E sabe qual é a moral dessa fábula? Quem desdenha quer comprar. Essa é a grande situação. Muitas vezes, quando o outro diz que você não é capaz, que você não consegue, ou que algo não vale a pena, isso diz mais respeito a ele do que a você. E é por isso que a autoestima incondicional é importante. Porque ele pensa que se ele fosse, seria uma perda de dinheiro, porque ele desistiria no meio. Porque ele pensa que se ele fosse, ele não teria paciência para cuidar de um idoso. Porque ele pensa que ele não teria capacidade de aprender, ele não se sente capaz, encorajado, confiante para isso. Quando as pessoas trazem esse tipo de coisa para a gente, nós devolvemos para ela com um elogio lindo, porque essa pessoa está precisando de um elogio para se enxergar melhor positivamente, para se reconhecer melhor. Ok? É o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu tô muito cristão hoje, com muitas referências cristãs hoje. Minha mãe me levava mas é aquela coisa, se bater numa face, dê a outra. É isso aí mesmo. Exatamente isto. Posso fechar, Marcio? Faltam... Vamos lá, tem mais coisa aqui. Depois que comecei a fazer o curso, comecei a acreditar mais em mim, a Lenice. É isso aí, Lenice. Jane, já não sou mais a mesma depois das aulas. Minha autoestima melhorou. Que maravilha. E aí a Priscila Sim é de Canoas. Gente, eu não tô dando conta dos comentários aqui. Pode continuar, Júnior. Aqui, tá bom, não, obrigado, mais um. Obrigado. Agradeço aos professores que estou usando na prática com a minha mãe. Que Deus ilumine e sempre o caminho de vocês. E esse é o que nós comentamos em diversas aulas, né? Não é somente para cuidar do idoso para conseguir um cliente. Melhora a relação familiar de vocês, com pais, com filhos, com tio, com parente, com vizinho. É isso aí. Agora vamos parar para pensar. Se vocês fizerem a diferença na vida de um idoso que vocês cuidarem, vocês já mudaram o mundo, né? Vamos nessa? Indiferente disso, se vai receber R$150 pelo plantão, 180. Se você foi lá e fez a diferença na vida de alguém, nossa, já mudou tudo. Movimentou o universo. Muito teve um depoimento muito legal que eu recebi em Santa Maria, uma moça que cuidava de um idoso e quando ele faleceu, ele era muito mais apegado a ela do que a família. Ele tinha ela realmente como uma filha ali. Então, tamanho o vínculo de confiança e de amor que tinham entre as duas pessoas, entre o idoso que ela cuidava e a cuidadora. Perfeito, nem sempre é sangue, né? Às vezes é presença. A presença faz total sentido. Isso aí, Cláudia. A Cláudia, por falando de Canela, eu já sei que ela é a Cláudia. Eu tô muito esperto. Beleza. Posso fechar, Marcio? Posso dar continuidade no conteúdo aqui para fechar? Pode encerrar aí. Acho que em 8 minutos eu consigo. Gente, muitas vezes, em muitos momentos, nós vamos usar o que nós aprendemos aqui, ok? O que o Juan tem trazido, o que a Lourdes tem trazido. Nós vamos usar o que nós aprendemos nesse momento aqui sobre a questão da autoestima e sobre a questão do elogio. Mas, em muitas vezes, eu e vocês também vamos precisar trazer assuntos que nem sempre são elogios. Nós vamos ter algumas conversas que são um pouquinho mais difíceis, ok? Nós vamos ter que trazer algo que necessariamente não esteja ocorrendo da forma que deveria ou da forma que nos faz bem ou é correta. Então, é o que nós chamamos, em muitos momentos, de assuntos difíceis. São aqueles assuntos que, em alguns momentos da vida de vocês passam noites sem dormir, pensando se dizem ou se não dizem algo para alguém, com medo de magoar, ou com medo de não falar da forma correta, ou assim por diante. São os assuntos delicados. É quando a gente tem que dizer algo para uma pessoa e a gente não sabe necessariamente como a pessoa vai reagir. É quando a gente tem a preocupação empática de não ferir o outro com aquilo que nós vamos trazer. E existe uma técnica que eu ensinei por muitos anos para executivos de como levar um feedback para um funcionário
quando algo não estiver acontecendo ou quando algo não ocorrer bem. Vocês compreendem? Porque nem sempre tudo vai dar certo e nem sempre os momentos serão momentos de elogios. Às vezes a gente vai ter que ter uma conversa mais sincera. Às vezes a gente vai ter que... mais sincera no sentido de mais profunda. Não que os elogios não sejam sinceros, vocês são inteligentes, entenderam o que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente vai ter que trazer as questões para pontos mais delicados. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Vocês conseguem sacar o que eu estou falando? Então, o que eu quero dizer para vocês? Como eu faço para ter uma conversa um pouco mais difícil? Como eu faço para expressar uma opinião quando alguém errou? Seja no trabalho, como o Márcio trouxe, o Júnior, quando a gente erra, ele faz a gente não se sinta mal. Deu uma né? Posso fazer isso. Nós podemos fazer isso, eu e você. Claro. E o que eu tenho dito para vocês assim, é de que forma nós podemos ter essas conversas difíceis quando algo não está me agradando, seja no trabalho, seja nas minhas relações pessoais. Como eu faço para levar essas conversas adiante sem necessariamente me ferir, né? Porque quando eu brigo com alguém querendo ou não, eu me firo. Faz sentido para vocês? Quando eu falo algo para alguém que deixa esse alguém incomodado, triste, assim por diante, eu me firo. Então, como eu faço para que eu possa me proteger e também possa ser gentil para com um outro? Então, como o Márcio disse, lá no nosso trabalho, quando alguma coisa acontece, na nossa equipe, quando alguma coisa acontece, e eu já errei, todo mundo erra, é do jogo errar, o Júnior faz com que a gente não se sinta necessariamente mal em relação a isso. Então, eu passei uma vida inteira ensinando executivos a como ter esse tipo de conversa difícil. E eu quero partilhar isso com vocês. E até proponho que a gente possa, numa outra aula, trabalhar a aula inteira algo referente a esse tema. Mas eu quero encerrar a minha aula hoje partilhando isso com vocês. O primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração no que eu vou trazer agora é o seguinte. Olha só, toda a intenção é positiva. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração. Toda a intenção é positiva. Mesmo quando alguém erra, ele fez algo com a intenção positiva. Exatamente, pessoal. Ninguém não bate... é proposital. Perfeito? Então, toda a intenção é positiva. O resultado pode ser negativo. E é isso que a pessoa precisa entender. A intenção é positiva. O resultado é negativo. Ok? O Joca, que hoje está trancado no outro quarto para poder dar essa aula aqui, o Joca, quando ele era menor, ele chorava quando ele queria alguma coisa. A intenção positiva dele era ganhar aquilo, mas o resultado era negativo, porque chorando ele não conseguia nada. Compreende o que eu estou dizendo para vocês? A intenção das pessoas é positiva. Quando algo acontece e não deu certo, elas fizeram muitas vezes o seu melhor. Então a intenção é positiva, mas o grande detalhe é que o resultado pode não ser. E como eu comunico à pessoa que o resultado não foi positivo? É isso que nós vamos tratar agora. Então, se eu entender primeira regra, toda intenção é positiva. Professor, mas eu acho que a minha cunhada faz as coisas por querer. Sim, ela faz por querer. Só que o querer não é o que tu acha. Compreende? Mas eu acho que a cuidadora que divide os plantões comigo, ela faz para me provocar, ela faz por querer. Para de síndrome de perseguição. Necessariamente não. Ok? Então, toda a intenção é positiva, mas o resultado não. O resultado pode ser ou não, perfeito? Então, a primeira regra, toda intenção é positiva. A segunda regra, se o resultado é positivo, eu elogio. Se o resultado for negativo, eu informo. Ok? De que forma a pessoa vai mudar um comportamento e um resultado se ela não souber que aquele comportamento e aquele resultado não deram certo? Eu preciso informar. Faz sentido para você, sim ou não? Se deu certo, eu elogio. Se não funcionou, eu informo a pessoa que aquilo não funcionou. Ok? Então, existe uma técnica que chama-se técnica do sanduíche. Ok? E eu vou fechar com essa técnica do sanduíche aqui. Olha só, um sanduíche só é um sanduíche porque ele tem uma fatia de pão, o recheio e outra fatia de pão.
Faz sentido para vocês? Tem como ter sanduíche sem 2 fatias? Ah, professor, tem sanduíche aberto. O nome é canapé. Só aquelas coisinhas caras, okay? E sem sabor, que a gente come em casamento. Uma fatia de pão, o recheio. Outra fatia de pão. Eu gosto de casamento, eu já fui uns quantos. Mas então tá. Vamos nessa, eu e vocês, tá bom? Então, sanduíche tem. Agora que você entendeu a minha piada horrível. Ó, uma fatia de pão, o recheio e outra fatia de pão. Perfeito? Eu fiz 3 vezes para vocês memorizarem. Olha só. Márcio, tu tá rindo dessa história? Tu tá atrapalhando, Márcio. Siga. Deixa eu falar uma coisa. Fechou uma hora, tem que fechar ela agora. Márcio, casamento é muito bom. Eu já casei 2 vezes e deu certo. Casei, deu tudo certo, eu separei. Início, meio e fim. Eu sou ótimo de casar. Mas não sou eu o tema dessa aula. Volta aqui, Márcio. Vamos eu e tu aqui. Olha Seguimos. Só. Uma fatia de pão, recheio, outra fatia de pão. Ok? Então, olha só. Quando eu vou comunicar a alguém que algo não funcionou, eu começo com a primeira fatia de pão. E a primeira fatia de pão é elogiar a pessoa. Então, suponhamos, ok? Que eu vá trazer para o Márcio um feedback, que eu vou trazer para o Márcio a informação de algo que não funcionou. Em vez de eu chegar e dizer para o Márcio o seguinte, ó, vou tirar a fatia de pão para vocês entenderem, ó. Márcio, aconteceu um negócio aí, tem que ver isso aí, não tá dando certo não. E não é a primeira vez que isso acontece, né, Márcio? Eu fico me perguntando qual é a tua intenção. Vocês estão vendo? Eu criei um confronto, eu não vou criar um confronto com o Márcio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, em mim, não importa o Márcio, sou eu vou lembrar que o Márcio é uma pessoa importante. Eu vou me colocar no lugar do Márcio e pensar que se alguém falasse assim comigo, eu não gostaria. Então, sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou elogiar o Márcio, eu vou dizer, Márcio, durante todo o tempo que nós estamos trabalhando juntos, por diversas vezes, eu contei com você e tudo correu bem. E eu sou muito grato por isso. Se tem uma coisa que eu reconheço, é a sua flexibilidade, é a sua força de vontade de fazer as coisas o mais rápido possível e com as ferramentas que nós temos. Eu sei que muitas vezes você faz as coisas sem ter necessariamente o tempo hábil e as ferramentas necessárias. E eu reconheço muito isso. Eu gosto muito. Faz a pessoa ficar com um sorrisinho e aí... Perfeito. Mas sabe por que eu faço isso? Não porque eu quero, no meio, colocar algo que ela não gosta. Eu faço isso porque isso me acalma. Porque quando eu faço isso, eu não vou partir para cima do Márcio. Quando eu faço isso, eu vou dizer ao Márcio, Márcio, eu sei também que você é uma boa pessoa. Eu sei que você está fazendo a coisa certa. Eu sei. Calma aí, em vez de eu chegar lá e destruir o Márcio, deixa eu parar para pensar quem é o Márcio. Ele não é esse erro, o Márcio não é esse resultado. O Márcio é o cara que, quando eu preciso, faz uma série de coisas propositivas. Faz sentido? Então eu preciso reconhecer em mim, porque isso também me acalma. E coloco no Márcio um sorriso. Desarmo o Márcio. Porque se eu digo pro Márcio, nós precisamos conversar. O Márcio já faz assim, já fica pensando, mas se ele vier falar disso, também tem aquilo, aquele outro. Exatamente. Aí quando vem um comunicado dele, a pessoa percebe, mas o que foi que eu fiz errado? Foi aquilo ali. A pessoa já se fecha, a pessoa que precisa do feedback, ela já começa a se armar com uma série de argumentos para rebater a possível crítica que ela vai receber. Então o ambiente fica pesado muito antes da conversa começar. Perfeito. Então, por que o primeiro item é reconhecer que tem uma intenção positiva? Porque daí eu entendo que o cara não fez por querer, não vou massacrar o cara. Então eu vou dizer, Márcio, eu gosto de uma série de itens que nós fizemos juntos. Eu entendo o seu esforço e eu reconheço a sua flexibilidade. Eu sou feliz por boa parte dos resultados que nós temos. Ponto. Colocado o primeiro pão. Agora eu vou colocar o recheio. A pior palavra que vocês podem utilizar para descrever o que aconteceu é terminar de dizer o que eu disse agora e eu sou feliz por ter você na minha equipe. E aí vocês colocam um ponto e fazem assim. Mas. Não tem mas. A gente só relata o fato. Ok? A gente só relata o fato. E a gente então diz, na tarde de hoje, Márcio, por volta das 16 horas, você me comunicou que eu daria essa aula hoje. O que me deixou extremamente surpreso. Porque eu tinha alguns outros compromissos para esta noite. Eu entendo que em alguns momentos
isto vai acontecer. Mas eu gostaria de pedir para você que sempre que possível, você me avisasse mais cedo. Assim você me dá a chance de organizar outras coisas. Eu quero reforçar um ponto aqui, Márcio. Eu acredito que depois de dito isso, as coisas têm a tendência a mudar e a melhorar. E que nós possamos sempre manter uma relação harmoniosa, porque tem um membro extremamente importante dessa equipe. Eu disse para o Márcio o que eu queria dizer, mas eu não precisei necessariamente focar no problema. Eu foquei na solução. Eu só elogiei. Sabe o que eu recheio? A descrição do fato. Eu descrevi o fato e descrevi como eu gostaria que as coisas fossem para frente. Agora, quer ver uma coisa? Quer ver diferente? Márcio, tem que conversar contigo, tem uma coisa que está me incomodando. Na verdade, não é uma coisa, é umas coisas que estão me incomodando. Eu não sei se tu já notou, mas tem bastante coisa que está errada. Eu não estou dizendo nada com nada. Como é que ele vai adivinhar o que é? Aí a pessoa fica aqui, mas o quê? Mas o quê? Vocês compreendem? Eu tenho muitas coisas para te dizer. Tu vai pedir só uma. Eu preciso ser as outras. As outras eu não vou nem te dizer porque eu já estou com raiva. Não, você descreve fato. Você compreendeu? Eu vou ajudar vocês, Elogio, perfeito. O fato e o outro pão, o que é? É o reconhecimento. É um elogio. É isso aí, Márcio. Elogio, eu comunico o fato e elogia. Eu vou encerrar fazendo uma pergunta para vocês aí. Aquele cara, a esposa de vocês, e essa pessoa que vocês dividem a vida aí, principalmente essa pessoa do sexo masculino, ela coloca a toalha molhada em cima da cama? Vocês acabaram de trocar a roupa de cama, deixaram tudo perfeito, o sujeito sai do banho, pisando molhado em tudo que é canto, e ainda larga a toalha em cima da cama? Acontece? Já ouviram falar? Na casa de outra pessoa, na de vocês isso não acontece, imagino. Mas, olha só, a forma de falar isso pra ele. Tu pode chegar pro cara e dizer: ô animal, não é tu que troca roupa de cama, né? Meu Deus do céu, eu não sei. Tu acha que eu sou tua mãe que vai ficar andando atrás de ti, recolhendo as coisas que tu vai largando pelo chão? Eu não consigo acreditar que um homem da tua idade não se dê conta dessas situações. Tá feito tumulto, e tu não quer tumulto. Tu quer paz. Tu quer serenidade, né? Então, vou te ajudar. Antes de falar da toalha, sabe o que tu diz? Tu diz: em um momento da minha vida, eu fiz uma escolha. E eu escolhi você. Então, você não sabe quanto essa escolha ainda me deixa feliz. Já desarmou ele. Você já fica completamente desanimado. Uma escolha. E eu escolhi você, e você não sabe o quanto essa escolha me deixa feliz. Porque a partir do momento que eu escolhi você, eu recebi uma série de coisas lindas na minha vida. Eu recebi filhos, eu recebi uma família, eu recebi apoio incondicional em muitos momentos. E eu sou muito feliz por ter escolhido você e por você ter me escolhido. Quero te fazer um pedido. Evita de colocar a toalha sobre a cama, porque molha as roupas de cama, umedece o colchão, e depois vai ser desconfortável quando você for deitar. Existe um cabidezinho dentro do próprio banheiro que é também possível se secar no banheiro também. Tem essa possibilidade, caso você queira. Mas lá no banheiro tem um cabidezinho que você pode pendurar a toalha depois que você termina de secar. Eu quero dizer que não é uma toalha que significa muito mais do que toda a nossa construção. Mas poder saber que você se importa com o que eu me importo me faz feliz e me deixa com vontade de fazer você ainda mais feliz. E por dentro você pensa: cavalo, custa botar a toalha lá dentro? Claro que não, porque se você pensar isso, você não vai falar o que eu acabei de falar. Então, entenderam? Você é o amor da minha vida, a toalha fica pendurada no banheiro e eu quero te amar cada vez mais, por isso faz o que nós acabamos de pedir. Ok? É isto. Para qualquer circunstância, elogio o fato e fecha com um elogio.
Meninas, muito, 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 muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou repetir uma frase que eu falo que serve para mim e serve para vocês. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Ninguém devolve essa 1h10 que eu e vocês estamos aqui. Então, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado pela confiança de vocês. E saibam que, no que depender de nós vamos sempre fazer de tudo para que possa aumentar a autoestima condicional de vocês e para que vocês alimentem em vocês mesmos a autoestima incondicional de vocês. Uma velha canção diz que recordar é viver, então eu quero recordar que na aula de hoje nós aprendemos sobre autoestima, que é confiança, e essa confiança pode vir de forma condicional, que é um presente que o outro me dá, ou pode vir de uma forma incondicional, que é um reconhecimento que eu me dou. Nós aprendemos que coragem não é ausência de medo, mas confiança para prosseguir. Nós também entendemos que se eu quero que alguém reconheça algo em mim, eu preciso exercer a capacidade de reconhecer algo nos outros. Nós temos um desafio nos próximos dias de 3 pessoas do nosso círculo, onde nós vamos dar 3 elogios que precisam ter uma evidência para esse elogio. Lembra do exemplo do elogio? E nós também vamos fazer uma lista com 10 pontos onde nós somos demais, eu e vocês. Perfeito? E nós aprendemos que sim, é possível ter qualquer tipo de conversa difícil. Seja falar sobre a toalha que fica em cima da cama, ou sobre o horário do dever do filho, ou sobre a caixinha de remédios que foi trocada lá na casa que você trabalha. É possível ter qualquer conversa difícil, desde que a gente sempre entenda que todas as intenções são sempre positivas. Os resultados não. E as pessoas não vão mudar os resultados se elas não souberem que o resultado não é aquele o esperado. Portanto, eu primeiro coloco um pão, que é o elogio. Depois eu coloco o recheio, que é só a descrição do fato, sem emocionalizar o fato e com muito respeito, pensando que é da mesma forma que eu gostaria que fizessem comigo, e fecho com um elogio e um reconhecimento. Foi isso que nós aprendemos na aula de hoje. E que vocês possam colocar tudo isso em prática. O Márcio vai dando uma boa noite aí, vai lendo os últimos comentários e eu fico por aqui para dar um tchau para vocês. Tá bem, muito obrigado, Júnior, pela aula de hoje. Sensacional, o conteúdo é muito importante, importantíssimo. Além do que vocês, mais do que qualquer outra coisa na profissão de vocês, vão lidar com pessoas 100% do tempo, de pessoas ou para pessoas. Ó, a Kelly trouxe aqui, nossa, que aula, verdadeira lição de vida, ficamos felizes. Olha que legal aqui a Cleide. Estou cansada, mas tenho que assistir às aulas. Fiquei com minha autoestima alta depois das 12 horas de trabalho. Que maravilha, que bom. Então, além do trabalho que já foi cansativo. Boa noite. Uma abençoada quinta. A Sônia deseja para todos nós. E é isso então, pessoal. Fica o tema de casa para a semana. Fazerem a parte fácil, que é listar as 10 qualidades que vocês têm, né? E elogiar as 3 pessoas. Márcio, entrou um WhatsApp da Katia Madeira aqui e, mais uma vez, ela pede que a gente dê aquele like lá no vídeo. E se você não conseguiu assistir ao vivo, que bom que você está assistindo no horário que você está assistindo, quando você está assistindo. Se você estiver assistindo essa aula em qualquer momento, tem também o nosso carinho e a nossa gratidão. E dá o likezinho no vídeo lá para a gente saber se está funcionando, porque a gente precisa saber se isso está dando certo para vocês, se está cumprindo com o papel que a gente gostaria. Algumas turmas dessa semana retornam às aulas, né? E isso é bom, estão sendo novidades no grupo. Outras turmas retornarão na semana que vem, de acordo com as bandeiras que o nosso governador determinou e com o regramento de cada município. Tá bom? De qualquer forma, sigam por aqui, sigam as quartas-feiras presentes nesse horário, ou no momento que vocês puderem. É o que nós podemos oferecer com muito carinho nesse momento. E vai prosseguir mesmo após esse período pós-pandemia, que passe no tempo do nosso merecimento, tá bom?
que a lei do retorno se aplique sobre todas vocês, que vocês recebam tudo aquilo que são merecedoras e merecedores. Uma boa noite. Márcio, obrigado pela companhia, meu velho. Até mais. Tchau, tamo junto. Tchau, garoto. Tchau, pessoal. Ótima noite. Tudo de bom para vocês. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.